Quais são os personagens mais poderosos da ficção? Existe um único ser que seja o mais poderoso da ficção? É nesse vídeo que vamos conversar sobre os personagens mais poderosos da ficção. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Tomando mais um vídeo. E não é de hoje que muitas das pessoas querem saber quais são os personagens mais poderosos da ficção. E isso engloba tudo: quadrinhos, desenho, livro, jogo e assim vai. Outros universos. São tantos personagens que é extremamente difícil escolher 30 personagens mais poderosos, por exemplo. Imagine 20, 15, 10 ou 5. Pois é, são muitos. Mas nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 20 personagens mais poderosos da ficção. Mas antes, mostre que a nossa ficção, a nossa realidade é a mais poderosa que qualquer outra ficção. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Se vocês curtirem esse estilo de vídeo, esse tipo de vídeo, esse tema de vídeo, eu posso trazer uma parte 2 dele. Aproveite também, quem puder dar uma moral assistindo, também se inscrevendo no canal do Danilo, no canal Saturday Day, onde eu fiz uma crítica junto com ele sobre o novo jogo do God of War, Ragnarok. A gente falou sobre os problemas, erros de história e o futuro do Kratos em God of War. Então dá aquela moral lá no canal do Danilo, link na descrição ou no comentário fixado. Rufus Mafali. Rufus é aquele tipo de personagem apelona. Ela tem poderes semelhantes, não é igual, é semelhante ao SCP-3812. Seu poder ele é basicamente transcender até o fim. O universo de Rufus contém mais do que infinitas dimensões superiores. E ela transcende tudo isso até atingir o nível de Alovenus, que continua transcendendo sem parar. Ela também transcendeu a sua própria história e se tornou a sua própria autora, e também transcendeu todos os conceitos conhecidos existentes. Para ela, conceitos e leis são coisas pelas quais os deuses não estão vinculados a ela, e que ela alcançou esse reino facilmente. Azathoth. Azathoth é a entidade mais conhecida e também mais poderosa do universo de Lovecraft. Ela viu todos como um mero sonho. O reino de Azathoth está então completamente acima de todo o espaço dimensionado. Existência, inexistência, concepções, física, lógica, mudança e assim vai. Cada universo é uma hierarquia infinita de universos infinitos, onde um único universo contém então dimensões infinitas. Existem então dimensões infinitas e o contínuo espaço e tempo, reconhecido pelos próprios humanos que é apenas um átomo na cadeia infinita de tais átomos ligados, onde sobe para as dimensões superiores. Existem também vazios infinitos que transcendem a matemática, e nele também tem o primeiro portão que transcende este e também infinitos reinos exteriores. Estes portões infinitos também estão além do primeiro portão que transcendem um ao outro, e depois há o próprio vazio final que transcende todos os portões e é uma infinidade arquética. Resumindo, Azathoth ele pode ser um burro por não ter inteligência, mas por ter poder, ele sim tem um poder absoluto. The One Above All. Como todos já conhecem, tal The One Above All, ele é a entidade suprema da Marvel. Ela é, ou ele é a representação física do escritor dentro do quadrinho da Marvel, dos quadrinhos em si, né, da Marvel. Mas não é o real em si dentro dos quadrinhos, porque por si só ele já é capaz de criar, dar, destruir, colocar, mudar tudo na história, narrativa ou tudo que engloba a criação dentro do universo Marvel. Porque o verdadeiro Toa, ele é realmente, como eu já falei sobre o Toa no último vídeo que eu trouxe sobre a hierarquia da Marvel, ele é o verdadeiro Toa, ele é o próprio roteirista, o escritor, nós seres humanos que não vamos morrer por algo que é fictício e criado por nós mesmos, né? E é lógico que, como uma entidade superpoderosa, poucos conseguiriam derrotar o verdadeiro Toa, a não ser que seja um outro ser de outro universo de Lovecraft que poderia derrotar o aspecto do Toa que vemos fisicamente, visualmente nos quadrinhos da Marvel. Mas também tenha em mente que, pensou em entidade mais poderosa da ficção, pense no The One Above All, porque de fato ele é um dos mais poderosos. Pennywise. O palhaço dançarino das novels, ele é uma das entidades mais poderosas do universo, Stephen King. E seu poder ele é tão grande que pode se rivalizar com o deus Gun, ou outro, né, que é o seu outro nome. As Deadlights, na forma de uma aranha, estão mais próximas da verdadeira forma do próprio Pennywise. Elas, as Deadlights, têm uma forma física, tudo na mitologia tem. As Deadlights, elas também são uma força que sempre irá consumir, ao contrário então da própria tartaruga, o Maturin, que está sempre criando. Pennywise está então na escuridão exterior, além do limite do macroverso, além da tartaruga. Quaisquer alma que ele engole, torna-se então parte permanentemente da própria Deadlight.
ela também está completamente fora da própria Torre Negra. A Torre Negra, ela consiste então em universos infinitos e está então na personificação física de Gunn. Além disso, a Torre Negra também contém não apenas as ficções de Stephen King, mas também outras ficções. A Deadlight, ela está preso fora do universo por uma parede cósmica, e é por isso que ela não pode comer toda a nossa criação. Buda, mundo das trevas. O Buda da mitologia das trevas, né, World of Darkness, ela é uma das entidades, ou ele é uma das entidades, né, mais diferentinhas, porque também é uma das entidades mais poderosas, mas que também é muito poderosa para o universo em conjunto do universo das trevas. O seu verdadeiro eu torna então ele o fundador de Drahama, a realização última de que eu e o outro, o sobrenatural e o natural, o perfil e o divino, são e também conceitos arbitrários. Ele ultrapassou todos os deuses, alcançando então a iluminação perfeita. Ele superaria então Jeová, o aspecto do eu sou o que eu sou, Boldly e muitos outros que criaram seu próprio Tellurium. Buda, ele transcende a hierarquia do consenso de Samsara, uma hierarquia recursiva de consensos maiores, contendo então o mundo como conhecemos, onde cada consenso então sendo então descritos como contendo então um ou outro, a tartaruga até o fim. Trikaya são a manifestação do próprio Buda. River é um dos muitos seres poderosos do mundo das trevas. River faz parte do próprio Triak, ela é um aspecto do próprio Buda. River também tem uma escala interessante, ela é uma força de ordem dentro do próprio Tellurium e o além. River, ele é responsável pela solidificação da criação de milhares de criações potenciais. SCP-3812. O SCP-3812 ele é o SCP mais presente aqui no canal até então. Então, para evitar muita firula, né, porque eu já falei muito dele aqui no canal, eu vou direto ao ponto. O SCP-3812 é um SCP com poder de uma entidade nível de um autor, praticamente, tá, literalmente. Pense nele como se fosse o Annabelle Vol, só que 2 vezes mais poderoso. Aí você me pergunta, por que mais poderoso? Simples, ele pode transcender vários conceitos, aspectos, pilhas, narrativas e assim vai. Então, se você tem um personagem que já é uma entidade absurdamente poderosa, com um poder absurdo, imagine ela sendo então capaz de transcender quaisquer entidade possível. O que o SCP-3812 ele faz, e também que faria, seria então um perigo eminente para qualquer universo possível. Fahrenheit. A bruxa mais poderosa de Mineko, a Fahrenheit, ela é a bruxa que vê toda a criação de Mineko e outros universos, né, que se conectam a ela como apenas ficção. Várias camadas infinitas podem então conter cada livro de biblioteca infinita, contendo então uma ficção, uma narrativa, uma história, um enredo. Como vocês sabem, a Fahrenheit está muito acima das bruxas Voyage, por exemplo. Essas mesmas bruxas que podem então manipular histórias como um todo. Fahrenheit, mesmo em seu avatar, numa história, ela já é poderosa, pois ela então consegue então manipular de dentro de uma própria história a ficção dessa própria história, e em seu auge ou plenitude de poder ela se torna então o próprio The Creator. Esse poder, quando ela é adquirido, ela precisa então abrir a mão de ser ela mesma, tipo a própria lei da identidade. Você é você mesmo, onde você abre mão da sua razão de viver, amor, ódio, felicidade, sentido, conceito, vida, morte e assim vai, se tornando um ser literalmente infinito. E ele é, ou ela é, absurdamente poderosa, e é por isso que ela é tão poderosa, e que também irá substituir ela será a própria Maria. Juiz Supremo, Creepypasta. O Juiz Supremo, então, sendo uma entidade mais poderosa da própria Creepypasta, o Juiz Supremo, então, apareceu na própria história do Julgamento Máximo, onde ele é dito que o Juiz Supremo, ele sabe de tudo, inclusive sendo então a ordem do próprio dentro do próprio multiverso. Ele seria tipo um tribunal vivo da própria vida. Ele permite então que o próprio humanos escolham o seu próprio destino, porque no final sempre tem um final, né? O juiz dará então uma última cartada se um ser viveu uma vida boa ou se ele está então encoberto de pecado. E quando esse final é dado, essa pessoa então poderá então ser recebido no paraíso, né, no caso o céu, com a vida eterna, ou então a sua alma então será completamente destruída, onde será então subjugada em sua vida de condenação eterna. Ele também ele é o guardião das leis que sustentam a própria realidade como um todo. O Conselho dos Deuses. Essa entidade ela é pouco conhecida, mas que adentra no próprio mundo de personagens criados pela internet afora. Tipo SCP, o Conselho dos Superdeuses, a sua tradução em português, tá? Essa entidade ela é a governante da própria bolha do além em que outras entidades moram. Ela então valoriza então a ordem, a subordinação, a coordenação, a unidade, ações altruístas
e considerações das consequências e o trabalho dos próprios membros atuais, que é fazer e cumprir tais princípios e evitar que sua bolha doméstica do Beyond desmorone sobre si mesma. Essa entidade então foi criada por um superdeus chamado de Shanichel. Ela pode então parecer estranha e por um pouco esquisita, mesmo por um personagem criado então pela própria internet, né? Mas ele é um dos muitos personagens mais poderosos da ficção. Aslan, ele é um dos personagens que mais usam a postura, a imagem e o conceito de Jesus Cristo. Ele é quem Cristo seria em um mundo de animais e homens falantes. Ele é, portanto, então, tão poderoso quanto o próprio Cristo na própria Bíblia em si, né? Capaz então de realizar inúmeros milagres, expulsar demônios, dispersar inimigos de batalha, seja ele então expulsar os agiotas do templo sem sofrer um arranhão, ou então entrar então nas tropas da feiticeira branca. Vê o futuro para dar à própria Jill 4 sinais para procurar e assim por diante. Jesus então ele faz uma destinação entre ele mesmo e o próprio Deus em si, né, o seu pai. Ele diz que há algumas das coisas que só Deus Pai, né, no caso, sabe, e não ele, abre aspas. Nenhum homem sabe o tempo ou a hora, fecha aspas. E o Aslan, ele pode ser um leão, mas ele é um dos personagens com a representação de um animal glorioso em si, mais poderosos da ficção. SCP-7709. O SCP-7709 ele é uma entidade, entre aspas, onipotente, que representa então o domínio dos ácidos. Recentemente, ele foi classificado então como uma divindade de classe Occam, e a sua influência na própria realidade é algo tão básico, que vem então aumentando exponencialmente desde então a população de processos industriais envolvendo então ácidos. Agora, é claro que a reclassificação do SCP-7709 pode então acontecer no futuro, ou até mesmo agora que você está vendo esse vídeo, mas a partir do momento quando vocês estão vendo esse vídeo, ele é uma das entidades também mais poderosas que também existe aí na ficção também. Os Downstreamers. Na trilogia Marineford, existem então seres absurdamente poderosos, mas que não necessariamente são poderes que conhecemos em si, algo tradicional, né? Mas sim algo fora da curva. Esses seres vêm do próprio livro chamado então de Marineford Trilogy, de Stephen Baxter. Os Downstreamers, também conhecidos como os Antigos, eram então uma civilização pós-humana, que conseguiu então sobreviver à morte térmica do próprio universo. Nascido no universo primordial, eles são a primeira e mais antiga raça de Marineford, e são de fato os criadores dos referidos Marineford e os descendentes da humanidade. Esses caras são basicamente como a humanidade seria se eles ascendessem à divindade. Eles são imortais e não há nada que eles não saibam ou que não possam fazer. Para resumir, dentro da série do próprio livro, está em si, os conceitos matemáticos são predominantes por toda a parte. Coisas como cardeal, Rodin, diferenças qualificativas e assim por diante são referenciadas na história. E se vocês quiserem que eu aborde mais sobre esses seres humanos que transcendem a divindade, comente aqui nos comentários que eu farei um vídeo sobre isso. Mas atente-se que esses seres são um dos mais poderosos da ficção. Gunn, como eu falei agora há pouco com o Pennywise, né? Um caso agora, o Gunn, ele é uma das entidades mais absurdas do próprio Stephen King. O Gunn, ou o outro, né? Que é o seu outro nome, é uma das outras entidades que sustentam o multiverso de Stephen King. Gunn, sendo então o ser supremo do universo da Torre Negra, agindo então como um autor supremo, tudo isso então sendo uma ficção para ele. O único universo da Torre Negra contém então universos infinitos, com cada universo contendo então infinitos outros universos dentro dele, e assim por diante. Um exemplo único de universos, como por exemplo os mitos Cthulhu, são hierarquias em camadas infinitas. Essas camadas contêm então infinitas transcendências umas das outras, e há infinitos multiversos dentro de uma camada da Torre Negra, da qual existem então infinitas camadas superiores. Uma camada então de Torre Negra, por exemplo, contém então multiversos transfinitos infinitos, e existem infinidade de camadas superiores na Torre Negra, que transcendem umas das outras, e vocês têm guardiões que contêm e também transcendem as hierarquias infinitas da Torre Negra. E além dos feitos, também dos próprios guardiões também, você tem o próprio Prim, que também transcende. Enfim, o Gunn, ele é um deus literalmente. Sun Yonkum, ele é um deus que vem da mitologia chinesa. Ele é a versão normal que vem da jornada do próprio oeste de Sun Yonkum. E ele não é apenas um deus macaco com um bastão poderoso, não.
ele é uma entidade metaversal abstrata, se essa é a palavra que a gente pode usar aqui, tá? O Buda Jude, o Sun Yukon, conseguiu alcançar o estado então de Nirvana, que de acordo com os professores budistas é a transcendência de todos os conceitos e limites e ascensão a um estado de absoluta ausência de limites existentes fora da toda existência. Todos os conceitos e dimensões que o tornam quase onipotente, onipresente e onisciente, o Buda da mitologia chinesa, ele é descrito como uma entidade onipotente, e em jornada para o oeste, tá? A jornada então para o próprio oeste, ela é fortemente influenciada pelo próprio budismo, hinduísmo e o taoísmo, cara, que reconhece o Siddhartha Gautama, o Buda, como o seu ser supremo. Rajun Shinzabasho, ele é uma das entidades também mais poderosas dos animes, mangás e assim vai. Rajun, ele é tão poderoso que todos os deuses têm medo dele. Rajun, ele é um homem que uma vez serviu como um deus da sexta ordem, em meio de uma mandala fetal, grávida de feitiços e danação. Ele continua a murmurar um mantra bizarro enquanto olha para o vazio de um plano diferente. Foi afirmado que nenhum trono de Deus jamais foi tão poderoso quanto o próprio Rajun. Ele foi o primeiro Deus a perceber na cara, sendo tão capaz de atingir o seu nível 5 vezes. Ele pode então destruir incontáveis multiversos só falando, e que vale lembrar que o multiverso em Masada contém então a matemática e também a filosofia, e ali do Rajun governa então todos os fenômenos. Embora desprovido de qualquer lógica, o mundo do caminho do Tengu é uma forma de que eu posso dominar todos os fenômenos. Rajun tem um Taekwondo infinito e ele é um perigo absoluto. Eru Luvitar, abre aspas, agora nenhum de nós sabe. Embora os Valar possam saber o futuro de Arda ou quanto tempo está destinado a durar, mas não durará para sempre. Foi feito por Eru, mas ele não está nele. O único não tem limite. Arda e o próprio Ia devem, portanto, ser ilimitados. Fecha aspas. Esse é um dos textos que define o Eru Luvitar. Essa entidade é a mais poderosa no universo do próprio Senhor dos Anéis. Não há nada para poder quantificar um ser que é considerado um deus ou que é realmente um deus, como Eru Luvitar. Em vez de quantificar o poder do próprio Eru, pode ser resumido nos próprios termos de Tolkien. O Eru, ele é o único portador da chama imperecível, que é o poder de criar qualquer coisa do nada, totalmente a criação, exceto uma subcriação, que é uma forma de então derivado, bem como também criar uma vida independente ou seres poderosos por conta própria. Eru também tem autoridade, também liberdade para poder interferir no mundo, bem como também mudar as leis fundamentais, das quais os Valar não têm poder nem autoridade para fazer. Por exemplo, os Valar não podem tirar a imortalidade dos elfos ou dar imortalidade aos homens. Embora os Valar tenham todas essas capacidades físicas acima das dimensões de Arda, eles não podem destruir o mundo. Por sua vez, Eru poderia então destruir todo o sistema solar de Arda a qualquer momento. Uma intervenção que faria então a destruição de Númenor parecer brincadeira de criança. Eru, ele é um deus, mas envolto no seu próprio sistema de metafísico de Tolkien. Luz branca. A luz branca então ela é representada por infinito absoluto, o que faz com que a luz branca seja tão poderosa em seus romances de livros, e que ela é absolutamente infinita em si, ou como outros gostam de usar a palavra, transfinito. A luz branca se torna então algo transrealista para algo que existe no plano existencial, superior à existência. Ela então seria como se fosse um SCP-3812, só que 5 vezes mais poderoso, e com mais hacks ou transcendências absolutas. Ele serve então como um conceito em si, e não um personagem em si. Por isso que é impossível de destruí-lo ou transcender ele, e muito menos destruir seu conceito. A luz branca, ela é a base ontológica fundamental da qual brota tudo e em toda a existência, e o finito absoluto que contém todos os conjuntos e todas as ordens de infinitos representados pelas camadas da realidade que compreendem a hierarquia do Monte On, transcendendo então até mesmo aquelas correspondentes e aos vários níveis de cardeais inacessíveis. The Fireman. The Fireman, ou bombeiro, o homem bombeiro, tá, enfim, é uma entidade tão poderosa que o Deus, né, é a sua própria totalidade, indescritível e também abrangente, das qual todas as outras coisas participam, sendo então uma abstração sem limites mesmo em relação em nada absoluto do Mar Roxo, e também abrangendo um nível ainda mais profundo do que o próprio bombeiro e a senhorita Dido, sendo então que ambos são apenas manifestações que expressam seus atributos masculinos e femininos, respectivamente, né? Participando então de um estado totalmente por ele encarnado na mesma medida que seres tão insignificantes quanto humanos comuns, sendo então uma luz e a essência que também
a única coisa que possui alguma cor dentro do seu próprio lar, enquanto então todo o resto é monocromático, e mesmo o termo Deus usado, né, sendo considerado uma maneira totalmente inadequada de se referir a ele completamente, além da distinção entre Deus e a sua sombra, o eu, ambos são apenas dois aspectos completamente ou complementares derivados de um estado abrangente da própria unidade. Um intelecto nu e imaculado, cuja natureza é completamente sem característica e também totalmente desprovida de atributos e também características, e também existindo como um vácuo perfeito e transparente, sem forma ou cor, seja ela qual for. Enquanto então, mesmo os dois primeiros ainda têm cores que representam as suas essências, né, masculino e feminino que eu citei, nada está definido então ele como um Deus em si. Resumindo, o bombeiro, ele transcende Deus literalmente, a energia divina de tudo. O tecelão, olha só, a aranha ou o tecelão de teia é uma entidade obscura e muito poderosa. Ele é uma força de ordem de dentro do próprio Telurium e também o além. Ele é como se fosse uma aranha gigante em si, né, negra em si. Ele criou milhares de criações no mundo das trevas, mesmo na cosmologia inferior do mundo das trevas, que o tecelão transcende infinitivamente. Contém também conceitos taoístas, conceitos metafísicos. Ela transcende o espaço etéreo, que transcende todos os símbolos, cardinalidade, lógica e também matemática. Mesmo os aspectos fundamentais de significado e também definição. O mundo das trevas, ele é recheado de entidades poderosas, e uma delas é o próprio tecelão. E para finalizar, não menos importante, Aurian, o absoluto. O Aurian, ele é a visão de algo que seja Deus, um ser todo-poderoso, acima de todos os ideais e também descrição. Representar o infinito absoluto significa então o ponto final em qualquer coisa. Nada está acima do próprio Aurian, e tudo é apenas um aspecto do próprio verdadeiro poder de Aurian. O principal aspecto que descreve ele, né, o Aurian, é que ele está acima do próprio escritor, transcendendo a nossa realidade básica e também ficando acima da não ficção. Aurian, ele é o escritor supremo, o ser supremo, o ser absoluto. Ele estaria então acima das coisas como, por exemplo, o V é igual o Ultimate L, ou o próprio Calibashman, e até mesmo o EMR como um todo, que são formas matemáticas. Todas essas coisas podem então ser descritas e conhecidas enquanto o Aurian estiver acima das tais coisas. Aurian, no início, nunca foi tão poderoso assim, mas conforme ele era escrito, ele acabou então se tornando, né, com mais poder. Aurian fez com que o seu autor escrevesse sobre ele para poder fazer com que ele fosse mais poderoso. Abre aspas. Deus é o melhor escritor para escrever a sua história e a minha história. Fecha aspas. Alguém que não é apenas um onipotente, mas acima dele que ele veio como tudo como trivial. Não há nada que possa alcançá-lo, pois ele é o ponto mais alto que existe. Mas e você? Você lembrou de algum outro personagem que também é mais poderoso da ficção, que eu esqueci aqui? Quer ver uma parte 2? Comente aqui nos comentários que eu vou ler. Faça sua lista também de personagens mais poderosos da ficção. Se inscreve no canal para você acompanhar a segunda parte, também mais vídeos, duelos também com algum desses personagens aqui, né? Vai saber, né? Vai que. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.